A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho aqui, está aqui fazendo a campanha, o terceiro dia, a nossa campanha de oração, pedindo para Deus venha nos prosperar, que Deus possa multiplicar a nossa sementeira, né? Porque Deus fala que a palavra dele diz que ele dá pão para os que têm fome e semente aos que semeia e multiplicará o fruto da nossa sementeira. Amém? Quero colocar uma palavra que está lá no livro de Isaac, né? No livro de Isaac, não, desculpa, Gênesis, capítulo 26, versos adiante, que fala sobre Isaac na terra de Ebimeleque, né? Havia uma fome na terra naqueles dias, havia fome na terra além daqueles dias, que foi os dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrino nessa terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti te darei a semente, te darei todas as terras e confirmarei com o juramento que tenho feito a Abraão seu pai. E multiplicarei a tua semente como estrelas dos céus, te darei a semente de todas essas terras, e a tua semente será bendita de todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardando os mandamentos, os preceitos, os seus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Aleluias, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaac habitou ali, ele prosperou aquele homem naquela terra. Ele prosperou de uma forma maravilhosa. Ele prosperou de uma forma extraordinária. Aqui está escrito no capítulo 12, né? Gênesis 26, capítulo 26, versículo 14, está escrito. 12. Semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e falar com o nosso Deus, pedir a Ele a direção da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu tenho lançado a Tua palavra, Senhor, da fé, palavra de discernimento, de instrução, Senhor, porque a Tua palavra é luz para os nossos pés, ó Deus. Sua palavra nos direciona o que caminho e direções nós devemos seguir e tomar. Por isso eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã que ouvirá essa mensagem do Teu Evangelho, da Tua palavra. Pai, porque essa palavra já foi declarada e a Tua palavra por si mesma já se revela, mas que nós possamos esmiuçar esse texto, dando explicações maiores, para que as pessoas possam receber discernimento, direções a Deus a tomar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ser conosco. Abra os ouvidos espirituais para que as pessoas possam discernir, Senhor, a voz do Teu Espírito. Porque aquele que anda no Espírito discerne todas as coisas, como diz a Tua palavra, Deus. Pai, mas aquele que anda na carne nada discerne, nada sabe, nada entende, Deus. Mas que essas pessoas que estarão aqui, Senhor, em nome de Jesus, libera o discernimento. Tira todo o comichão que vem para contra os ouvidos, para tentar não ouvir, entender e compreender a Tua palavra, Deus. Que os ouvidos estejam abertos, que o entendimento esteja aguçado e que o Senhor nos conceda a vitória, Senhor, para este dia e para os dias vindouros, em nome de Jesus. Então, meus amados, a Bíblia aqui é muito clara e já começa o texto dizendo que no tempo havia fome na terra, além das primeiras fomes que foi nos dias de Abraão. Nós temos visto hoje em dia também falar-se de muita fome, muitas pessoas têm passado tempos difíceis nesses dias de hoje. Mas algo impressionante que me chamou a atenção quando eu estava de férias no Brasil, é que as pessoas se animavam, festejavam, vestia bem, comia bem, todo mundo estava bem. O salário não era naquela grande salário, né? Que hoje no Brasil, se for olhar para o salário de lá, se for olhar para o entendimento, no raciocínio natural, não dá para se viver ali. Porque o salário no nosso Brasil é muito baixo.
As circunstâncias lá é diversas muitas vezes, o governo que se levantou não é um governo justo pelo momento, mas o povo tem vivido, o povo tem comido, o povo tem calçado, o povo tem ido na igreja, e Deus tem cuidado da vida dos seus no mínimos detalhes. O que eu aprendo no segredo aqui da direções certas que nós devemos seguir? Há uma certa fome, uma exigência ali no Brasil de um salário baixo, de muitas pessoas, às vezes, que algumas, não muitas, algumas em alguns lugares, né? Passa necessidade, porque as circunstâncias adversas têm sido assolado o nosso Brasil também, é verdade? Se você for lá no Nordeste, muitas pessoas têm dificuldade no poder aquisitivo lá, é muito precário, e é difícil, não é fácil. Mas há muito povo ali que são separados do Senhor, que Deus tem cuidado no mínimo detalhe. Porque nós devemos confiar em Deus e não no dinheiro, na capital, no dinheiro, colocar a nossa confiança na cédula, porque o nosso socorro vem do Senhor. Deus é provedor das nossas vidas. Então, aqui no texto, era isso que Deus queria chamar a atenção ali de Isaac. Isaac passou por uma certa circunstância que ele se viu em aperto, como nos dias dos seus pais. Havia uma fome naquela terra. E ele desceu para estar ali com o rei Abimeleque. Portanto, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor apareceu a Isaac e ele disse: não desça para o Egito, habite na terra que eu te disser. Aleluias, isso é muito forte. Eu começo a arrepiar as pernas todinhas só de ouvir essa palavra. A palavra de Deus é maravilhosa, eu a amo. Amo demais de todo o meu coração. Então, a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Deus disse para Isaac permanecer aonde ele dissera. Aonde Deus tem te instruído para que você habitasse? É no Brasil? É na Bélgica? É nos Estados Unidos? Você tem buscado direção do Senhor para a sua vida? Porque até então, Isaac estava tentando fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele, no momento dele. Porque a palavra do Senhor diz assim que Isaac, que foi Isaac, a Abimeleque. O texto é bem claro em dizer aqui no versos 1. Mas no versos 2 aparece a intervenção do Senhor. E Deus disse a Isaac: não desça para o Egito. Aleluias, glória a Deus. E Deus falou para ele ali: permanece na terra que eu te disser. Eu aprendo com isso que se você está buscando direção, mesmo que você não esteja buscando, que você está agindo ali naquele momento pelo seu emocional, porque você não está focando sua visão em Deus, né? Tem muitas pessoas profetas que nos dizem, já me declararam muito isso as pessoas, muitos profetas. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas foca aonde Deus te direcionando. Mas quando a circunstância se encontra na nossa vida e nós encontramos em aperto, nós temos a tendência de olhar para o lado, olhar para as circunstâncias e não buscar muitas vezes direcionamento de Deus, né? Porque o vento parece contrário muitas vezes, nós passamos pelas circunstâncias adversas e é normal nós como seres humanos, porque somos seres humanos cheios de falhos, errôneos, mas Deus conhece as nossas limitações. Eu posso ver e lembrar de Pedro também. O povo, os discípulos estavam agitados, os discípulos estavam ali todos amedrontados, porque grande foi aquela agitação ali das águas no mar e dos ventos. E Jesus aparece andando por sobre as águas, a ponto que todos ficaram intimidados, com muito medo daquela visão, e pensaram que eram fantasma. E porém, Jesus disse que para eles não temerem, que era ele. E Pedro foi ousado.
Pedro foi ousado e disse: Senhor, se és tu, Senhor, mande que eu vá ter contigo por sobre as águas. Aleluias, e Deus é bom, Jesus é maravilhoso, Ele quer ver que a gente ande por fé mesmo e não pelas vistas. Pedro, ele não parou para pensar na circunstância. Ele pensou no lado sobrenatural. Ele falou: se o Senhor está andando ali, eu posso também, né? Eu também posso estar ali com o Senhor naquela circunstância, naquele grande mover. E aí Pedro pegou e foi ter com Cristo por sobre as águas. Mas diz o texto que Pedro, olhando a agitação ao seu redor, ele pegou e ele afundou. Ele afundou e ele pediu ajuda a Deus, ele pediu ajuda a Jesus, ele disse: socorre-me. E aí Jesus pegou ele sobre os braços e pôs de pé e caminhou com ele diante do barco. Amém, irmãos? E Pedro foi o único que teve essa oportunidade de andar sobre as águas. Muitos falam, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus falou para Pedro, né? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Agora eu te falo e interrogo você. Se Pedro, Jesus disse que era homem de pequena fé, que foi ousado, o único que saiu do barco e teve com Jesus naquele grande mar, andar por sobre as águas, quem somos nós que muitas vezes deixamos de andar o sobrenatural, queremos as coisas simplesmente que está a maré normal e andamos segundo as circunstâncias, muitas vezes nos impele, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas Deus não quer que a gente vive dessa forma. Deus quer que a gente ultrapasse o sobrenatural. Aleluias, oh glórias. Arabassuri canta lamanaias. Aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Deus, Ele quer que a gente vá além da tempestade como a águia. E voa e tenha visão mais ampla do que o Senhor tem para a nossa vida. Talvez você é como Pedro, ou talvez você seja como Isaac, que no momento não consultou a Deus ali, ele simplesmente viu, havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aleluias! E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça para o Egito. Se Deus falou isso para Isaac, é porque de fato ele precisava interferir naquele momento nas decisões de Isaac. Porque Isaac talvez não estava consultando ao Senhor como direção tomar, e ele estava mentalizando na mente descer para o Egito. E Deus está dizendo para você hoje: não desça, não desça. Não desça para o Egito, retorne para as coisas também que eu já te tirei do mundo. Quando você vai olhar lá no texto lá de Gênesis, Êxodo, no livro de Êxodo, mais à frente, você vai deparar com um Moisés que também está procurando tirar o povo do Egito. Egito, no tempo ali de Faraó simboliza o mundo, o Egito. E Faraó simboliza o diabo. Então Deus está dizendo para você: não desça no Egito. Não desça no Egito. Não saia da posição que eu já formei em ti. Lembra da onde eu te tirei e permaneça naquilo a qual eu já te coloquei e determinei para você fazer. Para você andar segundo a direção e instrução da minha voz e não segundo aquilo que é o ditado o mundo dita lá fora. Porque o que o mundo dita lá fora, o que o Egito dita lá fora, é que a vida está em caos. O que o mundo diz lá fora é que o euro está em crise, o dólar está em crise, o real está em crise, a bolsa de economia talvez pode ser ditada que se encontra hoje em crise também. Eu não busquei autoridade, mas talvez pode estar também dizendo que sim. Mas Deus não quer que você viva somente pelas notícias que você vê na televisão. Ele quer que você vá mais adiante, tenha visão de águia e seja gerado e direcionado por o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Então, Isaac de fato precisava de uma intervenção de Deus.
a ponto de Deus aparecer para ele, a qual diz o texto aqui, que o Senhor apareceu para ele e disse: não desça para o Egito, habita na terra que eu te disser. Aleluias, glória a Deus. Então Deus está mandando nós buscar discernimento e direções, a qual vem do altar dele, vem dos nossos joelhos, muitas vezes pela sensibilidade, a voz do Espírito Santo, a qual ele vai nos direcionar o que fazer para que nós possamos tomar posse da nossa bênção, tomar posse daquilo que nós estamos buscando também, de fato, nessa campanha que se chama hoje, nesse dia de hoje, nesse terceiro dia. Deus está dizendo para mim e para você que está aí, passando por situações onde a economia está ditando e dizendo que está em crise, que as coisas se encontram cada dia mais caras, que a economia a cada dia se encontra muitas vezes num estado, às vezes, difícil. Se você colocar tudo na caneta, muitas vezes é difícil até mesmo você falar: nossa, como que eu vou pagar isso tudo aqui? Mas saiba que um pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada, meus amados. Porque, na verdade, a bênção está na obediência, a obediência gera bênção. Então, seja assim como Davi, que quando estava passando por certas guerras, Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, eu subirei, eu livrarei o meu povo. E Deus direcionava a Davi: vai, sobe, que te darei os seus inimigos. Então nós devemos buscar direcionamento do Senhor. Oh, Deus bom, forte nas batalhas. É tão bom, Senhor, falar a tua palavra e ver o Senhor nos ministrando, nos dando sensibilidade ao teu Espírito Santo que faz presente. Obrigado, Espírito Santo, por ser meu melhor amigo, por estar presente nessa pregação e me fazer senti-lo e discerni-lo, Deus. Orecandalabalaias, Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Então, meus amados irmãos, é isso. Vamos buscar discernimento, direções do Senhor, assim como Deus falou para Isaac também. Habita na terra que eu te disser para que você habite. Então faça o seguinte, vai aonde nas direções específicas que Deus te direcionar a você ir, que você vai ter a vitória. Agora me lembrei de Jesus. Os fariseus queriam pegar Jesus no momento, mas Jesus não tinha um só denário. Pedro, discípulo dele, também não tinha um dinheiro. Vamos voltar para os dias atuais. Denário, naquele dia, na época, era moeda, dinheiro. E ele não tinha nem para ele, nem para Jesus. Jesus sentindo e discernindo que aqueles homens queriam pegar Jesus para mostrar para aqueles homens que Jesus é para cumprir a lei e não para aboli-la. Muitas vezes as pessoas falam assim, o Velho Testamento é coisa do passado, é o novo agora. Algumas pessoas vivem o velho, não quer saber do novo. Todos se resumem em um só. Todos, quando eu quero dizer. Tanto os 10 mandamentos, Jesus vai falar o quê? Nesses 10 mandamentos, eu digo 2. Amará o seu Deus sobre toda a vossa força, entendimento, coração, e o seu próximo como a ti mesmo. Este é os mandamentos dos 10, faz de 2, porque se você amar a Deus sobre o seu coração, você vai ter entendimento para se amar, se conhecer, se autoconhecer e não querer para as pessoas aquilo que você não quer para você. Então você vai respeitar a casa do seu próximo. Então você não vai cobiçar as coisas do seu próximo. Então você não vai caluniar, não vai levantar falsos testemunhos e assim por diante, tudo aquilo que está resumindo ali nos 10 mandamentos. Entendeu? Você quer bênção ministerial para você? Você não vai ser barreira para o ministério de ninguém. Você quer bênção no seu casamento? Você vai abençoar o casamento dos outros. Você quer bênção financeira? Você vai aprender a abrir a mão. Porque Deus falou na sua palavra o quê? Que nós devemos levar os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em nossa casa. E ainda o Senhor diz, provai-me disso, diz o Senhor. Se eu por acaso não vou abrir a janela do céu e mandar toda sorte de bênção para a sua vida. Isso quer dizer que o Senhor vai trazer a proteção sobre as suas coisas, a blindagem, sabe aquela blindar?
para que não venha nenhum mal, praga nenhuma chegue à sua tenda, porque os seus anjos, ele dá ordem ao seu respeito. O carro vai ser guardado, sua família vai ser guardada, a sua mulher vai ser como uma oliveira frutífera à roda da sua mesa. Aleluias, glória a Deus. Você vai viver dias felizes da terra, vai usufruir daquilo, da bênção que o seu pai te deu, né? Então, meus amados, voltando lá para o texto do denário de Jesus, Jesus, sabendo disso, o que ele manda Pedro fazer? Pedro, vai ao mar, lança a sua rede ao mar e lá você vai pegar um peixe. E do peixe vai sair o denário, tanto para mim como para você. Deus dá as específicas, os endereços específicos corretos, aonde nós vamos alcançar a provisão para dar tanto para o homem, né? Dar de César o que é de César, qual ele explicou lá para os fariseus que queria pegar ele, e dar a Deus o que é de Deus. Dai a honra a quem tem honra. Se você precisa honrar alguém, para que Deus abençoe e alargue a sua fronteira, honre as pessoas. Aprenda a honrar sua esposa, aprenda a honrar seu marido, aprenda a honrar seus líderes, aprenda a honrar seu pai, sua mãe. Tudo Deus vai te direcionar a fazer para que você serve a Deus e venha prosperar nessa terra. Não sei aonde Deus tem plantado no seu coração para você habitar. Não sei se é a Bélgica, não sei se é o Brasil. Isso você vai aos joelhos buscar a direção de Deus. E você tenha ouvidos atentos para entender e discernir aquilo que é vontade do Senhor para ti neste tempo. Como Deus falou para Isaac, habita na terra onde eu te disser. Aleluias, glória a Deus. Porque o que vale, o mesmo sistema que está acontecendo a dificuldade financeira mundial, está acontecendo aqui no Brasil, em todos os lugares, mas o que faz a diferença na vida do ser humano é ele ser temente e fiel a Deus, que Deus vai prosperar suas rendas, porque você pode viver com, vamos dizer assim, vamos jogar um salário de 1.200, 1.500, 1.800 e assim por diante, talvez o mínimo dos mínimos. Se você for fiel no seu dízimo, se você for fiel na sua oferta, o pouco Deus multiplica. A sua sementinha na sua mesa, nos seus celeiros, fartamente se encherão. E a sua casa terá sempre as provisões do Senhor. E aonde você colocar a planta dos seus pés, prosperarás, porque sobre ti há uma promessa. Então procura ouvir a voz de Deus. Procura buscar refúgio no Senhor e não olha simplesmente para as riquezas dessa terra. Porque, na verdade, vamos dizer assim, vamos falar assim, por exemplo. Eu tenho isso aqui para fazer um investimento, vamos dizer. Isso aqui. O dinheiro não pode, eu não posso servir o dinheiro. O dinheiro nasceu para me servir. Eu tenho necessidade, eu vou lá e pago. Eu dou de César o que é de César. Eu dou a Deus o que é de Deus. E o resto que sobrar, Deus me dá a graça de investimento, de fazer aquilo que Ele coloca no meu coração, porque a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos sim projetar e fazer sonhos, mas que a resposta vem dEle, né? E aí em Provérbios está escrito que nós devemos projetar e apresentar diante do Senhor, e assim será bem sucedido os nossos projetos. Então, vamos colocar no altar do Senhor os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas finanças, levar uma vida reta diante de Deus, levar uma vida temente ao Senhor, procurar de fato honrar as pessoas, tratar com amor, com respeito, com apreço, não desprezar ninguém, porque quem dá sabedoria é Deus, entendimento é Deus, conhecimento vem de Deus. Porque o conhecimento do mundo é loucura, mas para Deus, a sabedoria de Deus é riqueza, é graça. Então, vamos buscar de fato tudo que nós precisamos em Deus, porque Ele é fonte de bênção, fonte de todas as coisas. E, sobretudo, depois dessa campanha aqui, que você experimentar o grande milagre do Senhor sobrenatural na sua vida, você possa fazer como Pedro. Pedro, ele já tinha se despido. Voltando o texto. Pedro já tinha se voltado, vamos dizer assim,
como é que se diz? O Egito, vamos dizer assim. A vida antiga, Pedro já tinha se despido das suas vestes, Pedro já tinha voltado a sua mão às coisas seculares, porque Cristo morreu, o povo ficou meio assim disperso, e ele se entristeceu depois de ter negado Jesus, mas ele, como era uma pessoa influente, ele influenciou a outros e outros estavam ali bem agregados a Pedro, estava ali pescando a noite inteira, trabalhando arduamente para adquirir o bem do seu dia a dia, né? Voltando ali até conjecturando com algo que eu preguei ontem, uma canção que fala: inútil será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, os seus amados dar enquanto dorme, os seus amados ele dá, ele dá. Então, meus amados, Pedro estava ali, pescando a noite inteira, trabalhando arduamente para comer o pão que tão penosamente gradeaste. Aleluias! Que aí, o que aconteceu? Apareceu o meu Cristo, meu Salvador e o seu Salvador. E Jesus, ele vendo que era Jesus, ele automaticamente se cobriu da sua nudez, se vestiu e foi ter com Jesus. Jesus pegou e disse para Pedro: lança a rede ao mar desse lado. Deu uma instrução para Pedro aonde ele deveria lançar a rede. E Pedro, conhecendo o seu Senhor, que ele tinha poder nas palavras, que o que Jesus falava era coisas certeiras, Pedro disse assim: ó Senhor, eu tenho pescado a noite inteira, vamos dizer na linguagem figurativa, como um pescador. Ó Senhor, eu que sou pescador, conhecedor do mar, conhecedor do que eu faço no meu dia a dia, no meu ramo. Tentei pescar a noite inteira e nada aconteceu. Agora vem o Senhor e me diz: lança a rede ali, que vai estar os peixes. Eu vou acreditar no Senhor, porque eu já andei com você. Eu já andei com o Senhor, eu vi os seus milagres, eu vi os seus sinais, e eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Aleluias, glória a Deus. E naquele momento, Pedro, ele ali fala assim, mas ele diz no texto, voltando ao texto, ele diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas não peguei nada, mas segundo a tua palavra, porque ele sabia que foi Cristo que deu direção para ele, segundo a tua palavra, porque ele foi direcionado por Jesus, ele foi direcionado, glória a Deus, e ele pescou aquele tanto de peixe, a ponto da rede quase virar pique, e aí ele pôs-se de joelhos e disse assim: ó Senhor, afaste-te de mim que sou homem pecador. E eu amo isso. Quando Deus nos confronta, nos corrige, nos abençoa de tal forma, este amor do Senhor, que é tão maravilhoso, constrange o nosso ser, que mostra para Cristo o nosso coração, a nossa pequenez, que nada somos, que de nós mesmos nós não temos nada mesmo, que nós somos pó, feito um pouco inferiores a anjos, semelhantes a anjos, quer dizer, mas nós somos alguém que o Senhor nos chamou a ter relacionamento com Ele. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor, reconhecendo que nós somos falhos, pecador, o Senhor derrama o óleo sobre a nossa cabeça, Ele derrama ali sobre nós o manto do seu perdão, o sangue que foi vertido na cruz pela minha vida e pela sua vida. Pedro reconheceu, mas depois ele reconheceu que ele estava errado. O que ele pegou e fez? Ele foi, de fato, fazer o que Deus tinha chamado ele fazer. Ele pegou novamente, recebeu visão, discernimento de Deus e voltou a marchar. Voltou a fazer as coisas para o reino de Deus. Então, você que está aí,
Talvez você está fazendo essa campanha, mas está com o coração muitas vezes temeroso, duvidoso, que Deus vai fazer de fato aquele que Ele prometeu. Mas Ele vai fazer. Porque essas palavras não são minhas, são dele, e Ele não fica devendo nada ao seu ninguém. Basta você ouvir estas palavras ministradas, direcionadas pelo Senhor, e receber aqui a parte que lhe cabe, em oração. Quando eu fazer a oração, você ora junto. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Então vamos orar neste momento e em nome de Jesus vamos lançar nossa rede sempre pelo direcionamento do Senhor, sempre direcionados pela palavra, e assim nós não vamos comer o pão penoso, trabalhoso, mas sim, nós vamos acolher a bênção do Senhor que enriquece, não traz dores alguma, como está escrito em Provérbios, amém? Porque Deus falou para Isaac, permaneça na terra, e lá, vai para onde eu te direcionar, que assim seja na minha vida, na sua vida, porque sobre a direção de Deus, as bênçãos do Senhor, que nos enriquece e que não acrescenta nenhum tipo de dores, vai vir sobre a minha vida, que eu tomo posse dessa palavra para a minha vida também. Porque muitas vezes a gente quer tomar direções a qual o Senhor não está dando para a gente. Até mesmo estender a mão e abençoar alguém, sabia? Já aconteceu de eu querer abençoar uma pessoa, não, aconteceu uma vez, 2 vezes comigo. Porque às vezes eu sou muito movida no semear, porque eu tenho amor com as vidas. E aí eu fui fazer uma semente para uma pessoa que Deus tinha me direcionado aquilo, que eu sou profeta, eu creio que eu ouço a voz de Deus também. Então Deus me direcionou para semear algo. Mas quando no outro dia eu ia fazer esse algo, Deus mandou eu retroceder. Porque Deus estava tratando com aquela pessoa. E eu não quis dar a voz do Espírito Santo, falar, mas Senhor, o que tem a abençoar uma vida? É só um dinheiro que eu vou ofertar. Pois o fato de eu dar, no tempo que Deus falou para mim retroceder, eu fui quebrada. Eu me senti toda moída. Retaliações, isso chama. Aí eu me arrependi, pedi perdão para Deus e retomei a direção certa. Depois disso, por muitos anos depois, aconteceu de novo comigo essa mesma coisa. Foi o prazo de eu falar, eu vou abençoar você em tal tempo. Menino, foi 1 mês, 2 meses, puxada. As coisas tinham fechado, assim, as portas para mim. Aí eu entendi que Deus não estava tratando comigo em relação ao financeiro. Estava tratando com a pessoa que eu estava tentando abençoar e ser bênção. E Deus estava fechando a minha mão e começou a fechar a minha porta para que eu não tivesse acesso a abençoar essa vida. Porque Deus trata com cada um individualmente. Muitas vezes a pessoa está passando por um deserto financeiro, é porque Deus quer que ela mesma busque com jejum, arrependimento diante de Deus, discernir aonde está o erro, a brecha, para que Deus possa liberar. Porque muitas vezes nem é pecado, talvez é ressentimento no coração da pessoa e Deus fechou as portas dos céus. Talvez é mágoas, às vezes palavras contrárias, não sei, pode ser muita coisa, eu só estou citando alguns exemplos. Então você faça o que é necessário. Posso dar um testemunho de mim também para falar que eu não estou julgando as pessoas, estou dando exemplos. Alguns anos atrás, assim que eu recebi a minha filha também, eu estava passando um tempo de portas de bronzes na minha vida. As portas de emprego estavam fechadas. Todo o nível de porta de emprego estava fechado para mim. Eu passei por tanta luta, era tanta dívida chegando na minha porta, a ponto de eu não conseguir dormir. Eu acordava com ânsia de vômitos, pensando naquelas faturas que eu tinha para pagar. E não tinha recurso naquele momento para visualizar e abençoar aquelas contas. Porque por mais que às vezes a gente recebe e tem um pouco, só de você trabalhar e saber que tem como você empregar cada dinheirinho e cada dívida que você tem, isso é prazeroso, é bom demais você dormir tranquilo e saber, olha, eu não tenho muita coisa que me restou, mas pelo menos as minhas contas estão pagas. Aí você vai dormir o sono do justo, tranquilo. Mas e quando você não tem? Que você está endividada e que você acorda, que você lembra da dívida e sente ânsia de vômito que nem eu estava. Só que eu entrei em insatisfação com aquela circunstância. Diante de Deus, meus irmãos, eu até me quebranto, dá vontade de chorar pensar nisso. O que eu lembrei? O poder da oração. O poder do jejum.
Jesus diz que certas castas saem com jejum e oração. E eu fui para a peleja, eu fui para a batalha nesse momento. E com muito jejum, quebrantamento, choro, eu comecei a orar ao Senhor. Deus, tem misericórdia, abra o céu, Senhor. Abra o céu sobre a minha cabeça, os céus têm estado de bronze, eu preciso tanto de recursos para pagar minhas dívidas. E orei, 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 eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro no dia que foi, que eu estava orando para entregar o jejum em lágrima. Uma da secretária de uma empresa me ligou e falou: Edmarle, você ainda está procurando trabalho? Falei: tô, minha irmã, tô sim. Você pode subir agora para fazer o contrato? Oh, glória a Deus, aleluias. E eu falei: sim, eu vou sim. Ai, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Eu vi que era de Deus. Era a resposta de Deus para aquilo que eu estava clamando em jejum e em oração. Deus estava tratando comigo. Então eu falo para você que está sendo tratado. Não coloque o seu peso em cima da pessoa que talvez fechou a mão para você. Talvez seja Deus tratando. É Deus tratando ou não é Deus tratando? Lá em Salmos está dizendo o quê? Salmo 121, que eu sei de cor. Está falando assim: elevarei os meus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? Talvez o salmista estava passando os olhos na terra, à esquerda e à direita. Será que é de fulano? Será que é de ciclano que virá o meu socorro, a minha bênção, a minha providência? Ah, será naquela vida ali que eu abençoei em oração? Não, será daquela ali que eu já lancei semente financeira. Oh, meu pai, não, será dessa fonte aqui? Não. Ele visualizou sim, por um momento, mas ele elevou os olhos de novo ao céu e disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto eu jejuava e sabia que o meu socorro vinha dos céus, eu continuava abençoando, seja em oração, seja em palavra, seja em atitude. Eu não fechei a porta do seu ninguém por isso, porque eu estava passando e aquela prova era minha, não era de ninguém, era minha. Era eu e Deus, Deus tratando comigo. Porque muitas vezes você começa a buscar a Deus e você para no meio do caminho. Deus quer te levar em águas profundas. Deus quer que você tenha testemunho para você contar. Deus quer te levar por algo mais profundo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Deus quer te levar por maiores coisas. E você não está disposta a pagar preço. Você não quer fazer jejum. Você não quer descer na olaria. Você não quer descer na casa do oleiro. Porque de lá você vai ouvir as palavras do Senhor, aquilo de fato que Ele tem para você e quer exatamente de você. Ora, maná, surianda, laias. Aleluias, glória a Deus, vamos orar. Eu acho que eu já preguei muito, graças a Deus, não para me gloriar em alguma coisa, mas para dar toda a honra e glória ao Senhor Jesus e a liberdade ao seu Espírito. Quero orar com vocês agora. A oração de entrega, de renúncia, de esvaziamento, porque não somente declarar a palavra, não, nós precisamos confessar o nosso pecado e deixar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, ele alcança a misericórdia. Então vamos pedir a misericórdia de Deus nessa manhã, nessa tarde, né, que já é tarde. Pai querido e eterno, estou aqui, Senhor, para orar. Como o título dessa mensagem primeira dessa campanha, Senhor, que eram os valentes ali de Davi, os homens que se uniu a eles. Muitos se encontravam em apertos, outros com o coração, Senhor, doído, ressentido, magoado. E o ressentimento muitas vezes fecha a porta diante de nós. Nós precisamos liberar pessoas, ó Deus, que nos magoaram, que nos feriram. Muitas vezes deixaram de estender a nossa mão, a mão a nós. Outro, Senhor, que muitas vezes deixou de entregar a honra, Senhor, pelo menos de ter um coração grato daquilo que nós já fizemos para essas pessoas. Deus, por isso, em nome de Jesus, abençoe esses corações dolorosos, enfermos nesse dia na tristeza, Senhor, do desengano, da desilusão, da decepção, Deus, da frustração, da perca. Oh Deus, Deus da traição de uma amizade que feriu o coração e fechou. Ora, labalabaçai. Deus, talvez uma traição de um relacionamento, até mesmo conjugal, fechou o coração, Senhor, e por isso veio muitas retaliações a ponto até mesmo das portas financeiras chegar para esta vida. Não sei, Senhor, qual a frustração.
não sei qual é a prova, não sei qual é o pecado dessas pessoas a ser liberado neste momento, mas eu oro por cada uma, Senhor, te pedindo, Pai, a poder no sangue de Jesus, perdoa os pecados, ó Deus, da mentira, do engano, Senhor, muitas vezes, ó Deus, da falta de honestidade no troco. Deus, tem misericórdia, meu Senhor, talvez, meu Deus, muitas vezes, ó Deus, é a negligência espiritual, como eu citei aqui. O Senhor quer levar tantos à água profunda, Senhor, e muitas vezes coloca problema no nosso dia a dia para que nós possamos ser mais profundos contigo, Deus. Não andar somente na superfície, Pai, mas ser como Pedro, andar sobre as águas, enfrentar os nossos diversidades, os nossos gigantes e ir contra eles no nome do Senhor dos Exércitos. Ore labalaçai, ore calabadaçoura, labadalabalabaxê. Senhor, como diz aquela música, Senhor, da Aline Barros, que lançou agora, que eu fui tão edificada que eu voltei ela 4 vezes para ouvir, Senhor, que diz que o meu Deus é o Deus que supre as minhas necessidades, e o mesmo Deus que supriu ontem, suprirá ainda, Senhor, e vai continuar suprindo. Aleluias! Tu és o mesmo Deus que operou no passado, opera agora, Senhor, nesse presente, vindouro e também na vida, Senhor, do futuro vindouro também dessa pessoa que estará aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem, que estará orando juntamente comigo, Senhor, em prol, Senhor, da sua empresa, em prol, Senhor, do seu comércio, em nome de Jesus, em prol da sua igreja também. Abra as comportas dos céus, Deus. Repreenda o devorador, Senhor, por causa da fidelidade dos teus filhos, por causa da oração de entrega, Senhor, nesse dia, pela oração, Senhor, do arrependimento, pela oração do confissão do pecado. Deus, porque a tua palavra me fala como fiação, Senhor, como testamento para a minha vida e para a vida desses irmãos que estão ouvindo aqui, Senhor, que tu és, ó Deus, galardoador dos que te buscam, e que os que confessam os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia, que essa pessoa alcança misericórdia que vem da tua parte, Senhor, que essa pessoa encontra, Senhor Deus, uma vida de posicionamento diante do Senhor, Pai. Leva ela às águas profundas, Pai. Águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, ao ponto dela mergulhar e ele mergulhar em Ti, Senhor, que eles possam discernir coisas maiores espirituais, discernir o som das muitas águas. Porque uma onda chegará e destruirá cadeias e libertará a terra, porque a Tua palavra diz, Senhor, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Eu declaro, Senhor, esse conhecimento da glória do Senhor na vida dessa pessoa, Pai, que está aí ouvindo esse áudio, que estará ouvindo esse vídeo, Pai, que estará fazendo essa oração, Senhor, juntamente comigo. Abra as portas, que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Entra com a prosperidade financeira, familiar, na área da saúde. Tira, Senhor Deus, toda obra da opressão, tudo aquilo que Satanás tem tentado nos roubar, Pai, e nos limitar. Eu repreendo no nome poderoso de Jesus Cristo. Nos perdoa, nos santifica, nos fortalece e nos dê, Senhor Deus, a provisão diária, a necessidades, ó Deus, a ser suprida por cada vida aqui, Senhor. Entra com teu sobrenatural, entra com teu milagre, Senhor. Entra com teu milagre, porque tu és Deus de milagre que operou no passado, que opera hoje, que sempre operará. Rebalabalabachê. Se algumas vidas aqui precisam fazer renúncia, Senhor, renunciar a alguns hábitos, que possa vir, Senhor, o teu Espírito Santo sondar os corações nessa tarde, Senhor, e que eles possam deixar, Senhor, deixar tudo no teu altar, tudo, Senhor, entregar diante de Ti, Senhor, e ter uma vida leve, porque o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave. Servir o Senhor não é pesado, Senhor. Servir o Senhor, ó Deus, é um deleite tão maravilhoso, por mais guerras e tribulações que nós passamos, ó Deus. A paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente na pessoa de Jesus Cristo. Quem já pisou nos átrios do Senhor, nos santos dos santos do Senhor, não pode viver em outro lugar que não seja a tua presença, Pai. Visita este, Senhor, que está frio espiritual, frio na fé. É tanta lepra que Satanás colocou nesta vida, meu Deus, tantos pecados de lepras, ó Deus, que muitas vezes não sabe discernir os seus erros, ó Pai. Porque a lepra diz, ó Deus, ali um estudo, que quando ela vem comer na carne do homem,
Alguém pode beliscar essa carne que ele não chega a sentir dor. Muitas vezes o pecado vem sorrateiramente batendo, Senhor, nas nossas portas, que muitas vezes não consegue sentirmos e discernirmos e nos quebrantar em arrependimento na tua presença, porque a frieza tomou conta. Visita estes, ó Pai, que está nesse estado. Vai libertando, vai quebrando a frieza espiritual, o gelo espiritual, Deus. Ó Deus, porque só o seu Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço, Senhor, nessa tarde, convença, Senhor, convença meu amigo Espírito Santo, meu melhor amigo, convença essa vida, meu Senhor, que adentrou, que ouviu essa palavra, que a tua mesma palavra diz que não volta vazia, sem cumprir aquilo que o Senhor determinou. Fala ao coração deste homem, desta mulher, desse adolescente, dessa criança, Pai, e que essa palavra venha frutificar nessas vidas, ó Pai, e que eles possam de fato, Senhor, ó Deus, orar juntamente comigo e receber a sua bênção, assim como eu recebo a minha, Senhor, para essa semana. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Ficam todos na santa paz de Jesus Cristo.